contar com a presença de amigos queridos para podermos comemorar mais um ano de existência da nossa casa. Essa casa é uma alegria e estar com vocês para celebrar o nosso 30º aniversário é uma alegria maior. Então sejam todos bem-vindos. Nós temos uma programação, nós vamos cumprir. Então nós vamos começar com o Newton. Ele vai fazer a prece de abertura e vai falar um pouquinho da história da casa para nós. Depois eu volto. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Divino Senhor, e aos benfeitores espirituais que entendem sempre as nossas dificuldades, as nossas lutas e esperam sempre que não desistamos de absolutamente nada que surgir em nossos caminhos. Se temos uma grande bênção na vida, é poder fazer e refazer tantas vezes quantas forem necessárias. Pedimos e agradecemos pela oportunidade de termos este local, onde muitas e muitas pessoas aqui vieram em busca de socorro, e deste lugar em que, pese todas as nossas deficiências, todas as nossas limitações, daqui ninguém saiu sem uma palavra amiga, sem um alimento, sem um acolhimento. Então nós tenhamos que agradecer sempre. Rogamos também a alguns benfeitores desta casa que não estão presentes fisicamente, que já partiram no plano espiritual, mas nas nossas lembranças nunca se apagaram. Foram almas generosas, criaturas de grande valor. Senhor, obrigado pela oportunidade, obrigado por rever algumas pessoas tão queridas da gente. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, da mesma forma que perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações do mundo, mas livra-nos do mal que trazemos por tanto e tanto tempo em nossos corações. Porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Um breve relato, porque as coisas não começaram lá na garagem, começaram muito antes. A gente se filiou a doutrina espírita em 1970. Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu. Nunca imaginaríamos ter a casa que foi feita com todas as dificuldades. Foram feitas para ser uma casa espírita. Não foi uma adaptação. Bem, o mal foi feito para funcionar como uma casa espírita. Aqui não está uma pessoa uma benfeitora extraordinária, que é a Dona Diva, que já partiu, a Novo Álvaro. E ela foi aqui, trouxe a possibilidade, depois de 2 tentativas e falhadas e não conseguidas, pelos planos econômicos, eu e a Cléo tentamos fazer neste lugar por 2 oportunidades e nós não conseguimos. E então, um dia, acho que está chegando. Aí, um dia, terminada a reunião, chegando em casa, eis que o Álvaro e a sua mãe estavam esperando na porta da casa. Não é coisa que acontece sempre, né? Aí ela deu uma sacola de feira, um pacote de jornal, embrulhado no papel de jornal, e deu e foram embora. Quando a gente foi lá, a primeira vez que eu vi nota de dólar na vida. Eu sou muito tosco, muito ignorante, né? Eu nunca tinha visto
uma nota de dólar e tinha tudo. Aí, o que vamos fazer com isso? Liguei para eles, olha, o que eu faço com isso? Não sei. Mas a gente não consegue. Vocês não têm o direito de não fazer. Vocês não têm o direito de não fazer, porque vocês não estão fazendo para vocês, e sim para aqueles que um dia vão precisar. Por isso que a gente tem um certo apego, um certo temor que as coisas funcionem, porque é uma responsabilidade que nos foi confiada por alguém que nós tínhamos apenas uma amizade profunda, que nós nunca imaginamos. E a partir dali, naquele videozinho que a gente passou para muita gente, o Djalma, que também é desencarnado, Djalma, um amigo que era cliente do banco que ela trabalhava, o Djalma doou a planta aprovada. O tempo passou, começamos a construir. E o José Monteiro, que havia se tornado espírita por conta do nascimento da Juliana, a filha que nasceu com síndrome de Down. E ele e a esposa não sabiam, e eles procuraram o acolhimento na doutrina espírita. E lá eles ficaram tão bem e viram aquela criaturinha que chegou e transformou a vida deles. Depois vieram muitos filhos. Então eles se tornaram espíritas e ele falou, eu faço para vocês. E a gente apenas foi um entreposto. Sabe aqueles lugares do interior que tem um entreposto, onde as mulas vêm, bebem água, come, os tropeiros comem, tomam banho e seguem viagem. Eu e ela funcionamos assim, entreposto, para dar suporte da passagem. Como vai ser o dia que a gente partir também? Nós tivemos aqui muitos companheiros, amigos, irmãos que já partiram, que nós vamos partir, mas Estevam, nós vamos demorar. Nós vamos demorar para partir. Pensa que vai ser já, não. Mas é uma bênção. Todos os momentos, todas as pessoas que passaram aqui, todos receberam assim uma palavra amiga. Ninguém, absolutamente ninguém saiu daqui sem um aconchego para a continuidade da sua vida. O que a gente pede de coração é que o nosso tempo tem um prazo de validade. Não adianta dizer que não pode demorar, um prazo de validade. E aqui tem pessoas que são extremamente mais capazes, mais adequados para continuar e fazer melhor. Mas apareça, surja, tem muito trabalho para ser feito. E a gente não tem apego ao lugar, tem apego à tarefa. Vai chegar o momento, será uma grande decepção do plano espiritual olhar e ver que virou, isso aqui está cheio de teia de aranha, não tem função mais. E a gente então aguarda que as pessoas venham e vá se acomodando onde houver oportunidade. Temos aí o BIS, que dirige a assistência social, a promoção social. Uma casa precisa divulgar o Evangelho de Jesus. Mas a casa tem que perceber que aquele que procura socorro, ele vem em busca de algo. E a casa oferece um pouco desse água, distribuindo que os frequentadores dão o alimento. Mas eles deixam aqui a espiritualidade. Como cada um, a Leila, a Dásia, as pessoas que vêm para cá, como são tratados. Alguém um dia foi menosprezado por uma dessas famílias?
Zilma lá fala, toca com as crianças. Alguma criança foi rebelde? Foi mal educada? Então, nós aqui temos uma gratidão profunda e dizer que, olha, venham e vai assumindo os lugares para que esta casa permaneça por muito e muito tempo. Enquanto houver fazendo o bem, deve ficar de pé, deve ficar bem gerenciada. E o dia que nós não cumprirmos o nosso dever e não tiver mais amor, só tiver paredes, é melhor que ela se transforme numa outra coisa, menos numa casa espírita. Então, que Deus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine sempre. Obrigado por tudo que vocês sempre fizeram por todos nós aqui neste lugar. Graças a Deus. Agora a Vivi vai trazer para nós a palestra da noite. O tema escolhido foi a alegria do Evangelho. Nós pensamos nesse tema porque pessoas que não conhecem a doutrina espírita, eu já ouvi, já li até muitas vezes que as pessoas falam que espírita gosta de sofrer, né? Verdade. Espírita gosta de sofrer, e a ideia não é essa, é exatamente o oposto. A opção que fazemos pelo Espiritismo é porque vivenciar, buscar entender e vivenciar os ensinamentos de Jesus nos enche de alegria todos os dias da vida. Então, Vivi, obrigada. Todo mundo conhece a Viviane. Viviane, uma trabalhadora da casa, ela faz palestras toda quarta-feira, segunda quarta-feira do mês, participa de outros trabalhos e é a nossa queridinha do momento. Obrigada. Alegria é o cântico das horas, porque Deus te afaga a passagem do mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música divinal. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te no chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui. Assim como foi dito para mim uma vez, a gente nunca nega a oportunidade de falar. E assim eu fiz e espero de alguma forma conseguir passar da maneira mais adequada possível o tema que foi sugerido pela Águida, e foi um tema muito feliz, né? Uma troca de palavras aí. E quando ela foi me passar, me pareceu muito óbvio, né? A felicidade do Evangelho, a alegria do Evangelho me pareceu muito óbvio, mas não era tão óbvio. Né? Quando a gente foi entender e foi se aprofundar um pouquinho e foi ler um pouco sobre a alegria, e esse ponto que ela acabou de colocar, a gente enaltece muito o esforço, enaltece muito a dor, o sofrimento,
E muitas vezes a felicidade, a alegria, elas vão passando despercebidas e elas vão sendo colocadas como, de certa forma, fúteis. Mas a gente precisa ser alegre e a gente deveria ser alegre só porque a gente conhece o Evangelho. E é isso que a gente vai tentar falar um pouquinho hoje. Eu aprendi que a gente tem que começar sempre com o significado da palavra. Então, alegria é o estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer. Não cabia em si de tanta felicidade. Acontecimento feliz. E a gente pode falar também que alegria é sinônimo de alegria, é felicidade também. Então, algumas vezes a gente vai falar também de felicidade. Por curiosidade, eu queria saber quantas vezes a palavra felicidade aparece aqui. E ela aparece 208 vezes. Em cada um desses livros aqui, de maneiras diferenciadas, a felicidade aparece 208 vezes. É uma quantidade razoável. Só que quando a gente vai falar e vai ler sobre felicidade, tem um capítulo que só fala sobre isso, e a gente vai, todo mundo que é espírita um dia já ouviu falar que a felicidade não é deste mundo. Isso mesmo. Então a felicidade não é desse mundo, então fica meio antagônico, né? Então eu devo ser uma pessoa o quê? Triste, infeliz, porque já que essa felicidade não é desse mundo. Quando você vai se aprofundando um pouco sobre a felicidade não é desse mundo, me parece que é incabível para quem conhece o Consolador não entender que a felicidade sim é desse mundo, né? Mas como ela se representa? Como ela é para cada um? Então a felicidade também tem um item que fala só sobre isso. A felicidade para cada um é de uma maneira, é expressada de uma maneira, mas tem uma coisa que é única, que é a esperança, a capacidade de entender que o melhor vai acontecer, até mesmo nos momentos mais desafiadores e mais difíceis. É fato que a gente está vivendo um momento agora que está muito vivo na nossa memória que as nossas coisas, que elas são importantes sim. Então essas paredes, elas são importantes, mas o fogo acaba, a água invade e leva tudo. Quando a gente pergunta para as pessoas, e eu já vi alguns relatos das pessoas que perderam tudo nas últimas enchentes, elas falam, o que levou de mim foi a minha memória. O caderninho, uma pessoa específica falou, levou o caderno de receitas da minha avó. Ela perdeu tudo, ela não tem roupa, ela não tem casa, perdeu às vezes o bichinho, às vezes perdeu o ente querido, e ela falou disso. Isso é apego material? Não, isso é apego à memória, era o que representava. Então, essas questões de felicidade, é unânime para as pessoas essa questão de esperança. Uma das coisas que os nazistas faziam era retirar a esperança das pessoas, porque é como se tirasse a mínima possibilidade de que amanhã vai ser melhor. E quando o Consolador veio, ele disse, sim, você está, nós estamos encarnados, nós não somos encarnados, nós somos espíritos. E infinitamente temos questões, porque se penso logo existo, quer dizer que eu também me questiono. Por que tem um sol, por que tem uma terra, por que a gente não cai, né? Por que tem a lei da gravidade, por que a gente nasceu, por que alguns nascem ricos, outros nascem pobres, outros nascem com defeitos físicos, cognitivos, absurdos, e o sofrimento, tem gente que você olha e você fala, não sei como essa pessoa aguenta. Para todas essas perguntas existem respostas. E quando a gente olha para essas respostas, elas são racionais. O Evangelho que diz, né, o Espiritismo, que diz que é para a gente raciocinar diante de tudo aquilo que a gente leu, para a gente questionar tudo aquilo que a gente lê, não tem medo de uma coisa chamada verdade. E a verdade liberta cada um de nós. Nós somos livres e capazes de decidir. Podemos negar a realidade, mas não conseguimos negar as consequências de negar esta realidade. Não existe castigo. Imagina só, o meu sofrimento não vai ser eterno. Eu não vou para um caldeirãozinho queimar lá eternamente. Olha só este consolo que traz. Mas, voltando ao tema, a alegria do Evangelho, a gente está falando de um estado, de como a gente disse agora, de êxtase, de alegria, de felicidade. Não está dizendo que é o tempo inteiro. Não está dizendo que a gente vai ficar assim sempre. A gente não está dizendo que vai ser super confortável todo o tempo. Está dizendo o seguinte, que a gente sim vai ter entendimento de por que sofre. E sim vai ter entendimento que um dia vai acabar.
e sim vai ter entendimento que nós todos somos amparados, filhos de um mesmo Pai e iguais perante a Ele. Essa questão de igualdade ainda está sendo bastante discutida, né? Então, quando a gente fala de igualdade de gênero, quando a gente fala de igualdade entre as pessoas de diversas cores, quando a gente fala da igualdade das orientações sexuais, quando a gente fala de igualdade, quando a gente vai procurar essas coisas no Espiritismo, não é nenhuma questão. A questão é uma: somos filhos do mesmo Pai, somos todos iguais, ponto. Vamos para o mesmo lugar? Depende. Estamos em evolução todos nós. Quando a gente olha para as pessoas que têm maior dificuldade, que têm menor evolução espiritual, esses também vão alcançar. Quando quando Jesus fala, quando bater na sua face e ofereça a outra, e que pra gente pode falar, como assim alguém bater na minha cara e oferecer a outra? É mais do que isso. É entender que aquele irmão ainda vai evoluir e olhar com um olhar de amor. Então, essa palestra ela vai se dedicar a 4 pilares. Quais são esses pilares? 40 minutos para colocar um pouco. A alegria espiritual e a evolução moral. Exemplos de alegria no Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade como fonte de alegria e a alegria após a morte. A primeira delas, a alegria espiritual e evolução moral, Kardec destaca que a alegria espiritual é um indicativo de progresso da alma. Olha só, a alegria é um indicativo de progresso da alma. Se alegrar com as coisas. E quando a gente fala se alegrar das coisas, tem uma frase muito pequenininha que diz o seguinte: a gente pode querer muita coisa, quem não tem saúde quer só pão. Né? Isso cala fundo nos nossos espíritos, no nosso coração. A gente passou por uma pandemia, né? Nesse momento todo mundo ficou muito fragilizado, todo mundo teve que ficar dentro de casa. O que a gente valorizou? O sol, o momento que a gente ficava lá fora. Eu moro num condomínio de 21 casas, a gente tinha minutos para sair. Então cada X minutos era uma casa que saía. Porque a gente mora numa comunidade praticamente, um quintal pequeno. Então você colocava lá, aqueles minutos todo mundo saía. E todo mundo valorizou o quê? Sair de casa, olhar para o sol, ouvir o passarinho. Agora, quem não é feliz, encontra infelicidade em todas as coisas. O passarinho incomoda, a plantinha que cai incomoda porque ela suja o chão, né? E ela não estava florescendo, porque essa pessoa está infeliz e tudo que ela encontra é infelicidade também. Inclusive, quando a gente olha para as outras pessoas. Sabe aquelas pessoas que falam assim, no trabalho tem alguém que sempre quer puxar meu tapete? Gente, todo o trabalho, todo o tapete é o meu. E a gente tem que olhar e falar assim, eu tenho que olhar esse meu tapetinho, porque eu talvez esteja infeliz. Então essa frase dizendo que a evolução espiritual é também uma alegria, é entender que a alegria está nas pequenas quanto nas grandes coisas. E que felizmente ela está naquilo que não pode ser comprado, aquilo que não pode ser construído. É aquilo que você olha e consegue receber essa felicidade. Então, quando você, por exemplo, tem uma música que fala assim, é impossível olhar para um gatinho e não sorrir. Você pode não gostar de animalzinho. O gatinho fez miau. Tinha um dia que estava aqui, né, o gatinho. Você pode, eu falei para ela assim, eu não sei lidar com o gato, mas é impossível você olhar um nenenzinho gato e não sorrir para ele. Um nenenzinho cachorrinho. E um nenenzinho humano? Quando a mãe está em relação com a criança, ela vai sendo estabelecendo alguns laços que são estudados. Por pai, é tudo muito... Você está rindo, Maurício? Maurício é o melhor de todos. Ele fez assim, Desculpa, Maurício. Hoje eu juro que eu vou parar de te encher a paciência. O pai fala assim, nossa, tem um neném nascendo, ele só vê a barriga crescendo. Como é que pode mexer um OVNI ali? A mãe também sente, aí o nenenzinho nasce. Nenenzinho te fala quando nasce feio, enrugado e tal, só chora. Mas quando o neném dá o primeiro sorriso, tudo se consolida. Um sorrisinho, você faz de tudo para aquele sorrisinho aparecer de novo, né? Então essa é a felicidade. Minha mãe, aqui por exemplo, a gente não tá carroceira florida agora, né? Tem algumas, mas quando a gente sai daqui tem uma roseira rosa, das flores rosas. E quando a gente olha para essa roseira, é impossível você olhar e falar assim, nossa, que lindo. E quando a senhora corta, que tem a época de cortar, todo mundo fala, gente, acabou a roseira. Todo mundo fala isso. Eu estou aqui há muitos anos e toda vez que pode eu falo, gente, acabou com a roseira, decepou. Daqui a pouco a roseira vai nascer de novo. Você sente felicidade nisso? Percebe que são coisinhas pequenas que a gente está falando?
né? Coisinhas que a gente fala, nossa, hoje eu consegui levantar, eu consegui vir no centro, teve gente que não está bem hoje para vir, né? Eu estou saudável, mas tem dias que está tão infeliz que nada disso faz sentido. Então esse é o primeiro item. A alegria espiritual e a evolução moral. Quanto mais evoluímos moralmente, mais felizes somos, porque conseguimos ver nas pequenas quanto nas grandes coisas essa própria evolução. Segundo item, exemplo de alegria no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explora como a prática dos ensinamentos do Cristo proporciona uma alegria que transcendem as dificuldades materiais e as provações da vida eterna. A felicidade dos que o seguem, de que seguem esses preceitos é duradoura, pois está alicerçada na certeza da vida futura e na compreensão das leis divinas que regem o universo. A gente conhece todos os mistérios? Não, não é dado ainda a possibilidade de nós conhecermos todos os mistérios. E a gente fica ansioso por conta disso? Não deveria, né? O Estevão está fazendo assim, que o Estevão é grande, dá para ver mais ainda, ele fazendo assim. E está de verde hoje, né? E aí, quando você olha que isso te dá ansiedade, você fala assim, não, por quê? Eu sei que não é dado a minha necessidade de entender isso, porque talvez eu não consiga entender. Talvez eu não tenha habilidade ainda moral, intelectual para fazer esses entendimentos. Então é essa calmaria. Dizem que a ansiedade é aquela dificuldade de se viver sempre no futuro, né? Depressão é viver sempre no passado. E a certeza que nós só estamos aqui agora. É isso que a gente tem e é isso que a gente vai se agarrar agora nesse momento. É esse momento que estamos aqui. É esse momento que a gente precisa viver. É esse momento que a gente vai ouvir e tentar assimilar essas questões. E é essa a certeza. Poxa, mas como que eu vou viver sem saber o que vai acontecer depois? É isso. É a certeza de que a gente não controla, não domina, não sabe. Mas amanhã eu posso, né, não estar mais aqui. Pode. O corpo pode não estar. Né? Eu vou sentir falta? Muito. Das pessoas que eu não vejo? Provavelmente. As pessoas vão sentir falta de mim? Eu espero que sim. Que meu filho chore muito. Meu filho Vitor Hugo, que eu falo sempre, que ele chore muito, né? Que ele fique um pouquinho chateado. Não dá pra ficar tão feliz, né? Depois, passando um tempinho, algumas horas já pode voltar ao normal. Mas no mínimo você fala assim, vai sentir uma falta. Mas a certeza de que ele também nasceu no lar espírita é que eu vou estar sempre do seu ladinho. Sempre com você, em todos os momentos. A caridade é fonte de alegria. A mão que dá é uma mão que recebe muito mais. Né, Dona Elzinha? Que a gente trabalhou tantos anos, né, juntos na sopa. E a gente saía da sopa todas as vezes, falando, a gente recebeu muito mais. Eu e aquela senhora que hoje faz 90 anos, Dona Elza, íamos, depois de um tempo, as duas entregar sopa. E a Dona Elza, sempre que tinha um morro, eu mandava ela, eu falava, não vai a senhora, Dona Elza, morrinho para fazer exercício. E a Dona Elza, vou contar uma historinha, a Dona Elza tinha medo de cachorro. E a gente ia numa praça e tinha um cachorrinho, e o cachorrinho tá assim, pulando nela. E eu gosto de cachorro, então eu sei quando o cachorro tá brincando, ela ficava assim, Bibi, com a baciazinha de sopa. E eu sentei na calçada e ria. Momentos de alegria, né, Dona Elza, que a gente tá falando aqui. E ela falava, Bibi. E eu sentei, eu não tinha força para levantar para ver. E a gente conheceu tantas histórias. A Dona Elza não pode gerar bebês, mas ela tem filhos. Um dia ela encontrou um rapaz que olhou no fundo do olho dela e falou, mãe, eu sei que é a senhora que está aqui. Ela lembra desse menino até hoje, né? E quando você olha, a gente voltava às vezes muito chorosa, mas muito feliz por essa mão que se estendia. Essa mão que estende, né, é uma mão que recebe tanto, como eu disse, e neste centro a caridade sempre esteve presente, porque não seria um instituto espírita se assim não fosse. A caridade é natural. É uma necessidade desses espíritos aqui, que nós estamos falando, de oferecer essa mão que doa. Sem humilhar, sem, de alguma forma, constranger. Quando nós íamos na sopa, a gente perguntava na casa deles, que aquela ali é o espaço deles. A gente pode chegar? Se aceitam a sopa?
né? A gente não pode sugerir que a gente está dando, que não está conseguindo, que assim vai. A gente brincava que às vezes tinha um lugar longe, 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 a pessoa não aceitava. Eu falava assim, não, agora você vai aceitar sim. A gente veio de longe aqui para entregar. Tinha um senhor que não, especificamente não usava, não queria. Quando a gente está aqui no centro e recebe as famílias, e a gente se vê nesse momento de caridade, a gente olha para essas pessoas e é muito válido falar o que o Luiz faz com a família e como esse trabalho tem crescido, porque de um dado momento as famílias vêm assistir uma palestra, às vezes vinham 2 vezes na semana. E o tanto que eles têm de dúvidas, de conversas, são de várias religiões, de várias situações, mas todos aqui se sentem acolhidos. Então aqui não é o café da manhã, aqui não é a cesta básica, o acolhimento também é espiritual, mas como bem o tio fala, não dá para falar para um corpo faminto falar de Jesus. A gente tem que oferecer a comida para ele. Quando a gente ia na sopa, ninguém perguntava de onde a gente ia. Os que perguntavam a gente informava, dava uma palavra, mas a gente não estava lá para isso. É para eles verem essas pessoas e saberem que eles não são invisíveis. Tem muita gente invisível nesse mundo. E quando a gente olha com um olhar de caridade, a gente fala, esse é mais um irmão. E, em especial, a caridade das pessoas que nos causam mais dificuldades. Daquelas pessoas que ainda estão em um erro muito grande e muito grave. É para essas pessoas, especificamente, que o nosso olhar caridoso tem que ser mais contínuo, forte. Porque é para eles, porque não é para sãos que a gente tem médico. São para essas pessoas exatamente. Porque assim a gente também precisa em vários pontos. Assim a gente já precisou em vários momentos dos nossos passos. E é assim que a gente ainda vai continuar precisando. Que as pessoas também olhem para a gente com um olhar caridoso, porque a gente também precisa do perdão e do acolhimento de muita gente. De muita gente. Senão a gente não estaria aqui. A alegria da vida após a morte. O Espiritismo esclarece que a alegria verdadeira continua na vida após a morte. Os espíritos que seguiram o caminho de bondade e justiça experimentam uma felicidade imensa no plano espiritual. Esse entendimento traz conforto e paz aos encarnados. A certeza que a gente vai se reencontrar. Cada um aqui pode ter perdido alguém que amava muito. Deixou de amar, virou passado? Não, né? É vivo até hoje. Então, se esse amor vive em mim, como que a pessoa pode ter desaparecido? Ela só mudou, né? Ela só voltou a ser o que era espírito. A gente vai se encontrar? A gente espera que sim. Né? A gente espera que sim, que a gente vai se encontrar no momento, que às vezes as encarnações estão em vários momentos, então a gente se encontra às vezes em planos diferentes. A gente quer reencontrar? Quer reencontrar. Quer reencontrar essa pessoa bem? Quer reencontrar essa pessoa bem. Então o nosso olhar, vocês já foram num velório espírita? É muito interessante. Eu já fui em alguns, né? E eu já fui em pessoas que não tinham esse conhecimento. A palavra que eu vou dizer é equilíbrio. A palavra equilíbrio é a mais importante. Sim, tem gente que chora, tem gente triste, que fica com saudade, que fica temerosa porque aquele espírito encontre a luz, a paz necessária, mas existe equilíbrio, porque é uma certeza que é dita no Evangelho que a gente vai se reencontrar em algum momento, que essa pessoa vive. E o amor vive a gente. Então, voltando a falar do tema mais uma vez, a alegria do Evangelho. Como a gente não vai ser alegre sabendo dessas coisas? Né? Como a gente vai ser alegre tendo a certeza dessas coisas? Porque mais do que tudo, a gente precisa ter certeza na gente. Eu nasci com um lar espírita. Então, para mim, as coisas são muito naturais sobre o espiritismo. Né? E quando a gente vai estudando, em algum momento a gente se torna espírita, não é porque eu nasci num lar que a gente se torna, porque aquilo é dentro da gente, né? Como a gente enxerga, como a gente vê, como a gente sente. E essa certeza nós não temos como imputar em ninguém. E sabe quando a gente tem certeza? Quando a gente passa pelos momentos mais difíceis da vida, né? E a gente olha uma mãezinha como a Andréia e fala assim, o equilíbrio existe, e a certeza existe, o consolo existe. E nesse momento a gente tem vergonha de um dia ter ficado triste, pensativo e em dúvida, porque a nossa fé é vacilante, sim, faz parte da nossa evolução. Só que nesses momentos de prova é que a gente é realmente resgatado essa nossa certeza e essa nossa evolução. E é por isso que a gente tem tantas perguntas. Apenas eternas? Não.
Há sofrimento eterno? Não. Há a possibilidade de reparar o mal com o bem? Sempre. E assim deve ser. Eu vou ser feliz algum dia? Você já é. Se não se sente feliz, é porque não aprendeu ainda a vivenciar o Evangelho. Quem eu amo morreu? Não. O corpo morreu. Aquele foi embora. Você sente saudade desse corpo? Sente. Eu infelizmente ou felizmente, porque é o meu trabalho, eu já vi o espírito partindo algumas vezes. E esse momento, ele é muito próprio, né? Que você está no hospital e esse espírito simplesmente abandona esse corpo. Aí você percebe que aquele corpo não é mais aquela pessoa, né? Quando você vai e olha, não existe mais o que habitava ali que você reconhecia. É realmente um corpo inerte. E o seu amor mudou? Não, ele continua. Por que o amor do outro ia mudar? Se esse sentimento continua. Existe limite para o sofrimento? Desconheço. Assim como eu não conheço o limite da felicidade, da paz, né? Esse limite quem dá é a gente. Eu costumo dizer que quando a gente vive um problema sério, daqueles realmente difíceis, porque o que é sério para mim não é sério para você, e eu tenho que respeitar o que é sério para você, e você tem que respeitar o que é sério para mim. E às vezes você olha, você fala de gente, essa pessoa brava, que estava atrasada hoje, estava dirigindo, aí você fala assim, meu Deus, não é um problema, né? Ele se torna pequenininho. Mas para você naquele momento é um problema por quê? Você está vivendo ele. Você consegue resolver esse problema quando você sai dele e começa a olhar de fora. Ou quando você tem fé. A fé você não mede, você não imputa na pessoa, você não consegue escrever o que é fé, é uma certeza de que aquele sofrimento ele vai acabar e de que nós somos amparados e que tem um motivo para a gente estar vivendo aquilo. Pai é pai de amor, como uma amiguinha sempre fala, e esse pai de amor jamais iria colocar uma dor, um sofrimento maior que a gente fosse capaz. Alguém aqui já chorou de cansaço? Já, né? Chorou de cansaço que você vai dormir e você fala, meu Deus, faltam 4 horas para acordar e viver tudo de novo. Você conta as horas. Eu sempre falo que quem acordou antes das 5 da manhã sabe o que é 5 minutos. É só quem não acordou não sabe, tá? 5 minutinhos eles existem para você sonhar de novo. O Vitor Hugo esses dias falou assim, mãe, eu tava sonhando, eu dormi esses segundos, eu tava sonhando, sabe quando tem aquele meme que tá tocando o despertador e você acha que você tá numa balada, né? E você tá sonhando na hora que tá numa balada, é o despertador tocando. Então quando você fala desses 5 minutos, você fala desse sofrimento, dessa dor, é físico, é um sofrimento real, é físico. E vai passar quando? Quando a gente dormir, né? Então a gente já sabe que vai ter uma hora do final de semana que você vai dormir, que você vai conseguir descansar. E o emocional? E quando você tem um problema que você fala, não, esse problema aqui eu não vou conseguir resolver. A fé é que traz esse consolo e a consoladora. E é quando a gente olha a reencarnação, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje, eu estou vendo vocês, foi uma dádiva de estarmos aqui. A gente pediu muito para estar aqui. Alguns vieram empurradinhos, mas talvez eu, né, estou aqui assim, vai. Tem alguns que escolheram estar aqui nessa prova que nós estamos, desse jeitinho. E o amparo veio junto porque veio um amiguinho com a gente para estar aqui com a gente o tempo inteiro, né? Destinado para esta encarnação, para esta pessoa e com muito amor. Então, quando a gente fala desse consolador, quando a gente fala da alegria, é este reconhecimento. E sabe quando a gente se dá conta do quanto a gente é alegre pelo Evangelho, por esse conhecimento? Quando a gente olha para alguém e fala assim, meu Deus, e quem não conhece esse conforto? Quem tem uma criança gravemente enferma, com problema genético de nascença, e você fala, meu Deus do céu, essa criança nunca saiu do hospital. A gente tem uma criancinha hoje, o Zezé, ele nunca saiu do hospital, ele faz aniversário dentro do hospital. E você olha e fala assim, o que essa criança fez de errado nesta vida para estar sofrendo desse jeito? O Espiritismo conta. Conta o quê? Que ninguém sofre à toa, que a gente olha para essa pessoa falando assim, olha, esta é a possibilidade. Então o nosso coração também vai se alegrar.
Quando a gente olha essas grandes catástrofes e esse grande sofrimento, a gente olha como uma oportunidade das pessoas ressarcirem as suas dívidas, as suas dificuldades, os seus erros passados. Então isso também traz calmaria para o coração. Eu não consigo resolver, mas eu sei que não está desamparado. Eu ajudo como eu consigo, como eu posso, com questões materiais, mas principalmente com questões emocionais. Porque quem tem alguém, tem tudo. Alguém para te dizer, ó, vamos junto, né? E às vezes esse alguém, a gente não está vendo, mas a gente está sentindo. O Espiritismo, confirmando a excelência do pensamento de Jesus, esclarece que a felicidade consiste em fazer o próximo feliz. Isso é, amar a todos com o mesmo vigor com que se ama a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente precisa primeiro entender o que é o amor na gente. Olhar para a gente também com esse olhar caridoso, esse olhar amoroso, esse olhar de felicidade. Que é só assim que eu consigo ter o outro e oferecer ao outro também essa mesma felicidade. Tudo que a gente falou aqui, a gente trouxe dos livros da codificação e também desse livro aqui que me foi apresentado para a Águida, de Emmanuel, chamado Roteiro. E aqui tem duas frases grifadas por você que são muito importantes. O Evangelho e a Alegria. Existe um capítulo que só fala sobre isso. O Sermão da Montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Se você suprime a sua aflição e o seu desespero, você consegue olhar as coisas e as dificuldades com um olhar minimamente equilibrado. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de um prisma diferente. E ela escreveu, esse é o foco. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de um prisma diferente. É vivenciar o Evangelho. É fácil? Não, é difícil todos os dias, só aceita. É difícil todos os dias, mas é esse consolo que faz a gente seguir em frente e a gente está aqui hoje. E foi pedido também que eu pudesse falar um pouquinho da minha história com o centro. Quem foi aluno do tio aqui? Levanta a mão. Ok. Eu não sei na época de vocês se vocês eram tão especiais assim, mas na minha época eu era muito especial. O tio colocava na lousa o telefone dele. Primeira coisa que ele fazia, Milton, colocava o telefone dele e falava assim, do que vocês precisarem, vocês podem me ligar. Eu olhei para aquilo e falei assim, meu Deus, coitada da esposa dele. A primeira coisa que o tio colocou na lousa foi isso. Qualquer problema que vocês tiverem, vocês podem me ligar. E eu já era espírita, e um dia eu fui no centro, que ainda era na casa do tio e da Cléo, e da Olivia. E eu fui no centro lá pela primeira vez, eu já ia no centro, em outros centros, e eu sou uma criança, fui uma criança, sou eu, criancinha, um bebê que eu não gostava, uma criança que eu não gostava de ficar na evangelização, eu gostava de ficar na palestra. E a minha maior felicidade é quando a minha mãe conseguia convencer a evangelizadora a não me levar. Eu falei assim, ir na palestra. Eu tinha muito interesse em ficar na palestra. Eu gostava de ouvir o que falava na palestra, né? Eu tinha muito interesse. E no centro era todo mundo junto, eu já era grande, tá, gente? No centro eu já conseguia ir sozinha. E a gente começou indo lá na garagem. A gente sempre fala da garagem com muito cuidado, com muito amor e com muito carinho. E depois a gente vem pro centro. Aqui no centro, a primeira vez que eu vi, depois já numa casa, porque depois eu vou fazer faculdade, enfim, depois eu volto pra cá. Eu lembro a primeira vez que eu fui trabalhar, eu falei pra Águida assim, eu tenho vergonha de vir na distribuição. Ela fez vergonha de trabalhar uma espírita. Aí eu fiz, mas eu não vou saber fazer. Desse dia, não parei mais. Assim como o Costa um dia chegou pra mim e falou assim, vamos trabalhar? Eu falei, vou fazer o quê? Vai dar passe. Aí eu disse, sim senhor, vou dar um passe. Eu ficava olhando as pessoas e ficava lá fazendo a mesma coisa que as outras pessoas estavam fazendo.
Aí eu fiz a escola de evangelização e foi seguindo. E até que a gente entrou na sopa. A sopa com o Alessandro ainda veio segunda-feira, ele que fazia a coordenação do trabalho, nós íamos em 3 carros, fazíamos a sopa aqui, levávamos. Aí depois eu comecei a fazer a palestra, a mesma coisa, eu nunca falo não por uma oportunidade, como espírita a gente é proibido de falar não no trabalho, a gente tem que falar sempre sim nos trabalhos, assim sucessivamente. Foi aqui que eu fiquei grávida, aqui que o Vitor Hugo vinha, o Vitor Hugo dava passe, ele já foi no espiritinha mais tranquilo, ele levantava e ele falava assim, eu quero dar passe. O tio falava, nem fala não e nem estimula, deixa ele. Aí ele escolhia o seu tio, ele sempre dava passe no seu tio, é interessante. E ele dava passe no seu tio. Então, todas as histórias, elas são aqui no centro. Eu não frequento outros lugares, porque aqui é um lugar onde sempre me acolheu. Para algumas pessoas que talvez não saibam, o centro tem normas muito rigorosas, porque nós todos somos falhos assim de sutil. Não aceita dinheiro, não aceita em hipótese nenhuma nada que seja financeiro, só itens, são de comida para as famílias, de vestuários. Existe um conselho que lida com as questões da casa, existe uma rigorosidade jurídica, contábil, existe uma rigorosidade muito grande com os trabalhos que são feitos na casa, no sentido de que nós estamos aqui todos para servir e vamos servir sempre da maneira correta. Então, essas paredes aqui, elas representam isso para muitas pessoas. Essas paredes aqui, elas podem ser consumidas a qualquer momento, sim, a gente sabe disso, mas é aqui, neste endereço, nesse instituto, e o nome instituto é porque ele chama ensino. Então aqui tem uma veia de ensino muito grande. As palestras que tem aqui, elas têm esse intuito e também tem os momentos das pessoas falarem. Eu sei que faz mais de 20 anos, porque o Vitor Hugo tem 20 anos, ele entregava sopa grávida, eu não me recordo muito de datas. Então faz com certeza muito mais do que esse tempo que eu já estou no centro, que eu estou aqui há muito tempo e trabalhando, e a gente tem muito a agradecer a todos vocês. Quando a gente fala de alegria do Evangelho, é para cada um. Eu sinceramente desejo que cada um sinta essa alegria no seu coração, porque sim, a alegria e a felicidade é deste mundo, sim. Ela não é efêmera, ela não é material, ela é para cada um individualmente, diante de coisas às vezes muito sublimes e muito pequenas aos olhos de quem ainda não conheceu o Evangelho. Antes da gente acabar, o pai da Maria Eduarda, a namorada do Vitor Hugo, falou uma coisa para a mãe dela muito interessante. Falou assim que quando a gente tem um filho, não tem nenhum. A Cléo tem uma filha, eu tenho só uma filha, a mãe dela tem só um filho, você tem só uma filha que é a Lara. E as pessoas falam demais, né? Fala, quem tem um filho não tem nenhum, etc. E ele olhou para o Vitor Hugo e falou assim, olha lá, a gente tem 2. Né? Então isso não tem dádiva maior. Então essa é a minha alegria. O tio falou que a gente tem um vídeo que é muito querido da casa e a gente gostaria de passar para vocês e aí a gente encerra essa parte.
para o nosso aniversário. Então, aquele terreno ficou claro, né? Era o terreno aqui e o período da construção, onde tem aquela feira de livro, várias pessoas aqui, inclusive, só que essa mesa estava, né? Ali foi na inauguração, né? E assim, outros são eventos mais esparsos, né? Com as famílias, com reuniões, né? Com as pessoas que faziam parte na época aqui da nossa casa. Então, eu achei que a Lili foi bem delicada. Graças a você tem as fotos. Não, eu só forneci as fotos, eu não tenho a técnica. Então, é muito querido esse convite, ficou muito lindo. Obrigada, Lili. Falando em idade, né, da casa, na realidade nós começamos muito antes até dos dois se casarem. Porque quando nós estávamos na graduação, na primeira, né, graduação, aos sábados a gente se reunia cada semana numa casa para fazer estudo do Livro dos Espíritos. Então, eles nem eram casados ainda. Depois, quando eles se casaram, começamos a fazer as reuniões na casa deles, às quartas e sábados, por isso que a gente manteve esses dias. Aí fomos, quando eles mudaram para cá, foram para a garagem e depois que veio para o nosso centro. Então, faz muito tempo dessa reunião, né? Porque eles frequentaram outros centros antes também disso, né? Mas o grupo começou dessa forma. Faz muito tempo, gente. Então é o momento que nós vamos nos recolher novamente, né? Estamos quase no encerramento aí da nossa comemoração, que não estamos comemorando só aqui entre nós encarnados, não é? E quando eles falaram, desde lá não sei quando, mas essa casa já foi idealizada antes da nossa encarnação, tenho certeza, porque viemos, já nos encontramos e já desde o primeiro dia que nos conhecemos a doutrina também. Então, desde lá no plano espiritual, ela está sendo concretizada, foi concretizada há 30 anos, mas quando foi concretizado, é que conseguimos agrupar todas as condições para que isso acontecesse. Naquela época, os fundadores da casa tem muita gente que partiam, que foram para outras casas, mas gostaria de ressaltar aqui, temos a Tereza, se puderem vir, Roberto, cadê o Roberto aqui, ó? O Nilton, Águida, tem mais gente aqui, Águida? Esses são os que estão aqui desde da fundação. Mas tivemos muito, inclusive no vídeo, né? Passou aí o Costa, o Wagner, o Álvaro, que não está aqui hoje também. E foram para outros lugares que a vida foi levando, né? Mas estamos, e vocês estão aqui. Uma casa espírita precisa da casa que nós conseguimos, que já foi muito, o Nilton contou um pouquinho, né? E quando conseguimos concretizá-la, foi uma alegria muito grande. E depois, os trabalhadores, sem trabalhadores, não tem casa espírita, não tem trabalho, né, Tereza? Então, nós temos aqui a promoção social, nós tivemos muitos trabalhos já, temos o grupo de estudo, as palestras, as famílias que vêm, que não levam, como já foi dito, não só o alimento, mas também levam uma orientação espiritual, moral, às crianças. Então, não só os encarnados, mas o plano espiritual também trabalha incessantemente. E eles também estão comemorando, porque é uma conquista de todos, né? Então, por isso nós estamos felizes por esses 30 anos. Espero que muitos trabalhadores ainda venham e façam outros tantos trabalhos que precisamos, continuem, né,
porque, como todos já falaram, a casa presta assistência e leva muito consolo, estudo e elevação espiritual para muita gente. Então, nesse momento, como todos os outros trabalhos da casa, sempre começamos com a oração, finalizamos com a oração, e a palavra que temos que falar é de agradecimento mesmo, de coração, por termos persistido, né? Porque toda concretização de algo tem sacrifícios, então nós não fomos exceção. E hoje estamos por aqui. Então agradecemos a todos que já passaram pela casa, que já trabalharam, que foram para outros trabalhos, e que o plano espiritual que nos assiste é paciente, sabe dos nossos erros, nos perdoa, nos estimula e vamos em frente. Então agradecemos, essa é a palavra, gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cairmos nas tentações do mundo, mas livra-nos de todo mal. Graças te damos, Senhor Jesus.